paz a todos os irmãos que vão estar assistindo esse vídeo agora, mais um devocional que nós vamos estar gravando, da igreja aqui em Jardim Vieira, Brasil para Cristo, em Jardim Vieira. Um forte abraço a todos os irmãos, aqueles que estão ainda em quarentena, ainda em isolamento social, por conta dessa pandemia. Então nós estamos ainda gravando os devocionais até que nós possamos voltar com os cultos presenciais, lógico, com os cuidados que serão tomados, mas a grande verdade é que ainda estamos num nível de doença muito grande no nosso país, de contágio muito grande. O Brasil é o segundo país com mais mortes, com mais pessoas infectadas, então nós precisamos continuar ainda atentos, continuar ainda vigilantes com tudo que está acontecendo, além de fazendo nossa parte como cidadãos, de tomar conta uns dos outros. Esse é o tempo de nós olharmos uns para os outros. Então é o tempo de cuidado, é o tempo de proteção. Essa palavra proteção é bastante interessante quando nós falamos de um ser humano para o outro. Como é difícil a gente olhar para outro ser humano, para outra vida, e de alguma forma tentar protegê-las. Mas é um exercício que nós estamos aprendendo, é algo novo que nós estamos aprendendo. Muitas pessoas estão falando do novo normal, mas eu acredito que nós estamos vivendo um tempo em que verdadeiramente as coisas não estavam normais, precisavam ser mudadas, ser alteradas. Então nós estamos ainda vivendo esse tempo, e a igreja aqui do Jardim Vieira ainda continua também nesse isolamento. Quando nós retornarmos, cremos em Deus que até o final do próximo mês já tenhamos algumas coisas concluídas na igreja, como a construção de banheiros adequados, de um espaço adequado. Nós vamos estar com o tempo pronto para poder continuar os cultos, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com você que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, a partir do versículo de número 20. Amém? Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 20. Uma palavra sobre Jesus sendo interrogado aqui por alguns fariseus. Então diz assim: sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando virá o reino de Deus, Jesus respondeu a eles, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ele aqui ou ele ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Então, disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Dir-vos-ão, ei-lo ali ou ei-lo aqui. Não vades nem o sigais. Pois assim como o relâmpago, fuzilando em uma extremidade do céu, ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será os dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e o destruiu a todos. Versículo 28. Como também, da mesma forma, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e o destruiu a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado, tendo os seus bens em casa, não desça para tirá-los. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar preservar a sua vida, perdê-la. E qualquer que a perder,
conservá-la-á. Digo-vos, naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Perguntaram-lhe, onde, Senhor? E respondeu-lhe, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Amém, irmãos? Essa palavra, então, que está em Lucas, do capítulo 17, do versículo 20 até o versículo 37, Jesus fala um pouco aqui sobre o reino de Deus, primeiramente, porque ele foi interrogado por isso, e depois as demais coisas acerca do grande dia, né? Que ele fala aqui, o dia do Filho do Homem. Nós podemos perceber que muitas pessoas entendem que Deus é algo material, porque trata de Deus como algo material. As pessoas querem entender de um Deus que venha servi-los, e não um Deus que deve ser servido. Porque as pessoas tratam Deus como um empregado, né? Como alguém que está a todo instante fazendo favores. Então, as pessoas entendem o lado sempre natural das coisas. E quando Jesus fala do reino, as pessoas entendem também como um lado material das coisas, como um lado natural. E, na verdade, isso não é natural. O reino de Deus não é algo que nós, como o próprio Jesus falou, nós podemos ver ali ou aqui. É algo que nós temos dentro de nós. A partir do momento que você compreende esse mistério glorioso em que Jesus deu a vida pelo pecador, morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos acesso à salvação, à vida eterna, quando nós entendemos esse processo, automaticamente o reino de Deus começa a habitar em nós. E existe então a transformação. Aquilo que para nós era natural, né, todas as coisas, passa a ter uma diferença. Quando nós tratamos das coisas de Deus, nós tratamos de algo espiritual. Amém? Você pode perceber que na maioria dos devocionais, das palavras que nós temos falado, nós temos dito muito sobre isso, sobre priorizar a vida espiritual. E nós, como igreja do Senhor Jesus, ou assim denominamos, seja de qual classe for, né, seja de que nome for a placa da sua igreja, nós entendemos que o Senhor Jesus é o nosso Deus. Ele morreu, foi Ele que morreu e foi Ele que ressuscitou. Mas na prática, quando nós temos que ter um entendimento pleno disso, nós misturamos normalmente o natural com o espiritual. E isso não dá certo, meu irmão. Amém? As coisas de Deus são espirituais. Deus é espírito. Amém? Isso funciona para todas as coisas que nós entendemos que precisa de um ser superior ou de algo que está fora do nosso alcance. Nós não entendemos pelo lado natural. Isso é um pouco complicado. Os fariseus estavam tão enraizados com o natural, tão assim, vivendo aquilo constantemente, que para eles a prática de ir à igreja, de dar ofertas, de dizimar, de participar ali dos cultos que eles tinham, como isso sendo algo suficiente, algo que estava trazendo para ele retorno. A lei da oferta, a lei da troca, para eles funcionava muito bem naquele tempo. Então, para eles entenderem o que era o reino de Deus, era muito difícil. E Jesus ainda complicou um pouco mais isso quando ele disse: o reino de Deus você não vê aqui ou ali, está dentro de vós. Quando Jesus disse isso para eles, exigia deles uma transformação que foi muito difícil, que acabou não acontecendo, porque eles acabaram matando o Filho de Deus. Então eles não entenderam porque estavam enraizados, estava preso neles algo que é natural.
que eu quero te dizer nessa tarde e noite é que Jesus, meu querido, quer habitar dentro de você. Isso não depende da sua condição física ou do jeito que você está. Ele ama do jeitinho que você é. E não importa, não é? Ele ama você de uma tal maneira que Ele quer habitar dentro de você. Ele quer que o reino de Deus habite dentro de você. Amém? Então isso é importante para a sua compreensão. Porque virão os dias em que nós estamos vivendo. Virão os dias em que nós estamos vendo. Dias difíceis, dias maus. E se nós não tivermos o reino de Deus dentro de nós, estaremos numa situação de perdição, ou uma situação em que nós julgamos não ter mais jeito e vamos estar à mercê de um destino, né, de uma morte que muitos pensam, puxa, vai ser dolorosa. Né? Nós vivemos uns dias em que estamos vendo coisas que até então difíceis de acontecer, não é mesmo? Você imaginava que há 3 meses atrás, quando ouvimos falar de um vírus, que ele viria e passaria a isolar, a separar as pessoas, viria e acabaria com a economia no mundo inteiro praticamente, né? Porque estamos vivendo dias difíceis e teremos dias mais difíceis ainda, pelo que estão diagnosticando. Né? Eu não tomo essa palavra, mas de uma forma natural é o que os homens estão vendo. Aí estamos vendo alguma coisa parecida com a praga de gafanhotos, né? Que tem surgido. Que muitos estão fazendo até piadinha na internet, mas que está aí, num país muito próximo, né? Na Argentina, depois no Uruguai, e com risco de vir para o Brasil. E as pessoas não sabem o que está. Puxa, né? A gente viu isso no Velho Testamento, né? No Egito, em que Moisés estava à frente do povo e as pragas vieram, as 10 pragas vieram, né? E as pessoas começam a brincar, puxa, só tem 2, né? Só tem 3, só tem 4. Mas, meu querido, nós vamos ver essas coisas e elas vão estar aí muito próximas de nós. Jesus, quando fala do sermão profético, em Mateus 24, ele diz um pouquinho sobre essas coisas, guerras, rumores de guerras, terremotos. Teríamos isso. Mas o que mais preocupava Jesus naquele momento, e preocupa até hoje, é a falta de amor. Né? O amor de muitos se esfriaria. Por quê? Porque ia aumentar a iniquidade, ia aumentar o pecado que é sabido, mas mesmo assim é cometido. Isso é iniquidade. Então, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E é o que nós estamos vendo no nosso tempo, né? Eu não sei se essa doença, ou esse período que nós estamos passando, servirá para mudar alguma coisa nas pessoas, em nós. Não sei. Tomara que sim. Tomara que saiamos dessa condição melhores do que entramos. Que venhamos enxergar essa situação que estamos passando de pandemia como uma oportunidade de nos melhorarmos um pouco mais. Se nós enxergarmos dessa forma, viveremos com certeza o melhor de Deus. Mas se não enxergarmos dessa forma, meus queridos, vamos estar passando um período ainda pior. Então nós precisamos acordar um pouco para que tudo que está acontecendo, para tudo que nós temos visto, né, ouvido e visto, para que a gente tenha isso como oportunidades da gente se melhorar, de nós nos tornarmos seres humanos melhores. Isso não muda a nossa condição espiritual, porque a condição espiritual não é tomada por aquilo que nós fazemos aqui na Terra, meu querido. É tudo que nós cremos, é pela fé. É pela fé que todas as coisas espirituais acontecem. Não é por coisas naturais. As coisas naturais serão tratadas com coisas naturais. Não é? E existem vários exemplos. O trabalho que você exerce e o salário que você recebe por esse salário que você exerce. Isso é coisa natural. Aquilo que você gasta, aquilo que você economiza, aquilo que você conquista, são coisas naturais. E isso faz parte da vida do ser humano. Mas as coisas espirituais, como o reino de Deus,
é colocado em nós pela fé. Por isso que nós não vemos com os olhos aparentes, de uma maneira exterior, de uma maneira interior. Por isso que é tão difícil das pessoas enxergarem. Por isso, quando vieram os dias ruins, como veio no tempo em que Jesus citou aqui, da arca de Noé, né, que muitos estavam à vontade, comiam, bebiam, casavam, vendiam, né, e de repente veio o dilúvio, porque as pessoas não acreditaram na palavra de Deus, naquilo que Deus tinha para eles. E aí veio o dilúvio e matou a muitos. Foram salvos somente aqueles que o Senhor destinou que Noé colocasse na arca. E o restante morreram. Por quê? Porque simplesmente não confiaram naquilo que Deus tinha mostrado para cada um deles. O mesmo aconteceu no tempo de Ló, né? Onde Abraão, né, com seu sobrinho Ló, muito amado, né, queria que Ló saísse de Sodoma e de Gomorra. Mas algo prendia Ló naquele lugar, principalmente a esposa dele, os filhos dele, né? Mas Deus poupou, através de Abraão, a vida de Ló e da sua família. Veja, eles também vendiam, compravam, comiam, faziam negócios. De repente, surgiu do céu fogo e enxofre e matou a muitos. Eu quero que você entenda que Deus não vai simplesmente fazer isso no tempo de hoje, porque eu até acredito que estamos um pouquinho pior que Sodoma e Gomorra e até um pouquinho pior do que as pessoas no tempo de Ló. As pessoas hoje, elas não esperam num Deus que mate, né, ou que castigue. Elas mesmas estão se matando e estão se castigando. Não é? O inimigo tem feito muitas pessoas presas, muitas pessoas que acabam provocando a própria morte. Então, não precisa que Deus atue dessa forma, até porque Ele nos deu o seu Filho Jesus para que nós tivéssemos entendimento e todos, presta atenção, todos nós tivéssemos acesso à graça, à salvação. E isso depende se você está na Sodoma, numa Gomorra, ou está vivendo o tempo de Noé. Jesus está às portas e Ele quer ver as pessoas salvas. Mas é necessário que você se desprenda de algumas coisas que você tinha do passado. Amém? Eu consegui me livrar de muitas coisas erradas que eu vivi no passado. Mas preste atenção. Não faça como a mulher de Ló. Não fique com saudades da vida que você tinha no passado. Até porque só vai trazer sofrimento. Viva o novo de Deus, um novo tempo, né? Pós-peste, pós-pandemia, pós-gafanhoto, pós-vento que sopra do deserto, pós todas essas coisas que vão ainda aparecer, pós-terremotos, pós-guerras. Está entendendo? Viva o novo de Deus. Aprenda, mas não olhe com saudade para trás, porque aquilo não é para você. A vida que era antes não é mais para ser vivida. Se você aproveitar o tempo novo que Deus está fazendo aparecer para nós, você com certeza será mais que vencedor. Com certeza você será um ser humano muito melhor do que antes. Então essa palavra veio através da vida daquelas pessoas, dos discípulos e dos religiosos da época de Jesus. Religiosos esses que não acreditavam no que era espiritual. Porque se tivesse crido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Não teriam crucificado o Senhor Jesus. Mas eles não entenderam nada. E hoje estamos vivendo um tempo também em que muitas pessoas ainda não entenderam. Mas vai precisar, como está acontecendo, acontecer várias coisas para as pessoas, pelo temor, não é, virem a saber quem é Jesus. E eu digo, você não precisa passar por nenhum sofrimento para saber quem é Jesus, pelo contrário.
Ele nos chamou para a vida, não é? Em João, o Evangelho de João, capítulo 10, no versículo 10, é bem claro o que diz ali. O diabo, seu inimigo, seu adversário, veio para roubar, matar e destruir. Essa é a função dele. E nós temos visto isso acontecer com muita frequência na nossa sociedade. Mas, nesse mesmo versículo, na parte B dele diz: mas Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. Amém? Uma vida extraordinária. Foi para isso que Jesus veio. Foi para isso que Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Amém? Que você possa meditar um pouco mais nessa palavra, junto com a sua família, na sua casa. Pega a Bíblia, pega a palavra de Deus, leia, medite, ore. Você precisa fazer isso, entre outras coisas tantas que você tem feito nesse período de isolamento. Leia a Bíblia, não é? Olhe o que ela diz acerca de tudo o que está acontecendo e de tudo que virá acontecer. Não fique leigo nesse assunto, meu irmão e minha irmã. Continue lendo, meditando, orando, buscando a Deus. Não é? Nós precisamos ter esse entendimento. Como foi a palavra que eu passei de manhã para vocês? De Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 11. Não é? No versículo 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, busque o Senhor de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Amém? Eu quero, nesse momento, fazer uma oração com você, diante de tudo aquilo que nós temos vivido, tudo que nós temos passado. E eu quero que nessa oração você lembre de muitas pessoas que talvez você não conheça, ou daquelas que você conhece, que foram prejudicadas por essa doença ainda permanente em nosso país e ainda em crescente no nosso país. E ao se lembrar dessas pessoas, lembre-se da sua família. Como Deus tem guardado a sua família, como tem guardado você e os seus. E agradeça. Vamos fazer essa oração juntos, em nome de Jesus. Onde você estiver agora, feche os teus olhos e clame, faça uma prece a Deus, agradecendo, louvando o nome santo dele. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te glorifico, te exalto, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem nos dado. Tem nos dado a conhecer, Senhor, do seu amor que é infinito. Tem nos dado a conhecer, Senhor, aleluias, da tua palavra, da tua vontade. E a tua palavra, ela não volta vazia. Não sem antes fazer aquilo a qual ela foi designada, a qual ela foi enviada. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela transformação que o Senhor tem feito na minha vida. De ter me feito entender, Senhor, várias coisas, Pai, que até então eram mistérios. Mas a tua palavra veio e esclareceu dentro de mim a verdade. Sim, Pai, não a verdade humana, não pela sabedoria humana, porque essa, Pai, já não suportou e não suportará. Pai, mas a tua verdade, Senhor, a tua sabedoria. Sim, Pai, porque ela é o melhor para nós. O Senhor já nos deu exemplos, Pai, e na minha vida o Senhor tem mostrado isso constantemente. Eu te agradeço, porque através da morte de cruz do teu único Filho, me trouxe o entendimento que através da vida que Ele mesmo, Senhor, plantou, que Ele mesmo semeou na terra, aleluia, é possível suportar os dias maus. É possível, Pai, ficar, Senhor, aleluia, um tempo, Pai, aleluia, sim, em santidade. Mas como é difícil. Como as coisas que acontecem no mundo nos separam do Teu amor. Como, Senhor, é difícil, Pai, romper essa linha tão tênue, Senhor, entre o natural e o espiritual.
Pai, mas nos dá um entendimento, Senhor. E que nesse tempo difícil que estamos vivendo, saibamos priorizar o que é espiritual. Saibamos, Senhor, aleluias, olhar mais para o ser humano, sem olhar crítico, sem olhar de julgamento. Mas que tenhamos, Senhor, o mesmo entendimento uns para com os outros. Para que o Teu amor, Senhor, Papai, a Tua paz, a Tua bondade, invada o nosso ser. Invada, Senhor, aleluias, nosso interior, para que possamos ser seres humanos melhores. Sim, Papai, diante desse período, tenhamos o entendimento, Senhor, que há pessoas sofrendo e padecendo, e que possamos, Senhor, em empatia, sim, Papai, nos colocar no lugar dessas pessoas, aleluia, sentindo a mesma dor. E nesse momento orando por elas, clamando por elas, chorando com elas, Senhor, porque tem perdido famílias, ou tem perdido entes queridos, sim, diante de uma doença terrível, que muitos ainda não acreditam. Papai, por incrível que pareça, diante de tantas mortes, diante de tanto terror que essa doença causou mundo afora, as pessoas ainda não acreditam. Deus, eu coloco nas Tuas mãos a minha vida, a vida da Tua igreja, Senhor, aqui no Jardim Vieira, a vida de muitos irmãos que de alguma forma vão estar ouvindo, Senhor, esse vídeo. Que eles sejam tocados pelo Teu Santo Espírito. Não para dar glórias ao homem, mas para dar glórias a Ti, Senhor. Em nome de Jesus.